Programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal da TV São Tomé das Letras, Karen, Joel, pessoal que me assiste na YouTube, Namastê a todos. Eu vou ter o prazer hoje de falar de um relato. Eu gosto muito de oferecer o que as pessoas me trazem, né? São tantos casos, eu não coloco nem 10% do que eu recebo, eu só coloco algum que aparentemente tem alguma coisa de muito diferente do que eu vejo normalmente, né? E hoje, por exemplo, eu recebi um e-mail de um cara chamado Pensador Melancólico. E o Pensador Melancólico mora em Niterói, lá no Rio de Janeiro. Ele é um jovem, deve ter aí seus 25 anos, eu não sei muito bem. Não vou citar o nome. E esse Pensador Melancólico, ele teve uma... Vou manter o Pensador Melancólico. Teve uma experiência com o ser ômega. Quem não sabe o que é um ser ômega? O ser ômega é aquele ser que é de luz pura. Eu tive a experiência com o ser ômega em 2005, quando eu estava numa vigília ufológica lá com a Roseli Vaz de Lima, e a gente viu um ser... Aliás, eu vi, ela não viu. Essa é uma coisa muito louca. Eu estava muito gripado naquele dia, e mesmo assim eu insisti em ir para São Pedro, eu insisti em fazer a vigília. Eu nunca esqueço, eu tinha uma vontade imensa de fazer essa vigília, que era uma coisa estranha, porque muitas vezes eu não sinto vontade, e quando eu sinto vontade, eu sei que essa vontade é uma vontade induzida por eles. Então eu estava lá com minha febre, com dor de cabeça, com dor no corpo, um lixo, e mesmo assim eu cismei de ir para São Pedro. E a Roseli, por sua vez, naquele dia também não estava bem, estava com dor de cabeça, estava mal, não sei o quê. E também a gente ficou... Ia falar assim, vamos fazer uma vigília de 1 hora, vai, uma vigília simbólica aí de 1h30, né? Só para dizer que valeu a viagem. E como valeu, né? Eu tive aquela... de repente eu vi uma luz se formar lá no mato, e aí aquela voz mental falou assim, pode bater a foto, tira a foto sem flash, não avisa ela. Porque ela começou a conversar, ela estava conversando de costas para mim, e eu peço perdão a ela, mas a voz falou, não fale. E eu comecei a bater foto sem flash, ela nem percebeu, né? Porque a foto sem flash não... E estava com o som desligado, então ficava assim, tirando um monte de foto, né, na surdina. E quando eu ampliei as fotos, tinha uma forma humana, que é aquela forma que eu usei como capa do meu livro. E a entidade se falou, meu nome é Shem, eu sou uma especialista, ela se identificou até mentalmente como uma especialista em ETs reencarnados na Terra, que faz um processo de aceitação, né? A pessoa, quando ela é uma reencarnação de um ET, ela nasce humana, ela não sabe que ela é isso daí, então ela leva uma vida inteira para se aceitar como tal. E então ela estaria fazendo isso por mim, me ajudando, e eu fazendo isso por outros, se eu falasse para as pessoas que isso é normal, que isso acontece, né? Isso ia despertar muitos outros, né? Então esse era meu trabalho perante ela, né? Então ela falou mentalmente, em 1 segundo você recebe isso daí. É muito engraçado, não é que ela falou, né? Você vê assim como é uma pasta zipada que se abre no teu cérebro e você entende que é isso que ela queria, né? E eu comecei, e é curioso que assim, eu senti uma energia muito grande, uma euforia muito grande, uma alegria muito grande. Mas como eu era meio chucro, isso foi em 2005, isso já faz aí seus 11 anos, se fosse hoje acho que eu tiraria de letra. Mas em 2005, eu paniquei, eu fiquei com medo. Então eu acabei de tirar a foto e ela apagou, ela deu uma brilhada e apagou. E eu cheguei para Roseli e falei assim, ai Roseli, eu estou passando muito mal da gripe, vamos embora. Mentira, não tava, nesse momento eu não estava pensando em gripe não. E ela falou assim, não, eu também tô meio de saco cheio, vamos embora. E a gente foi embora tipo 8 horas da noite, 9 horas da noite, extremamente cedo.
8h30, entendeu? Alguma coisa assim, né? Que não era normal, nosso normal era ficar até as 10h30, 11 horas, entendeu? E nesse dia que tava coisa quente, a gente foi embora cedíssimo, né? Por eu tive um certo medo mesmo, um medo, eu confesso, de iniciante, né? Agora, quando chegou no dia quando eu voltei para casa, eu fiquei enlouquecido, né? Evidentemente, como a Roseli não tinha visto aquilo, ela não deu um grande crédito. Ela falou assim: não sei como é que você tirou isso daí, pode ser um mosquito iluminado, entendeu? Não era um mosquito iluminado, eu lembro muito bem que acendeu, entendeu? Não tinha flash, não tinha como iluminar o mosquito, entendeu? Até porque o carro estava com os faróis apagados, não tinha nada, entendeu? Mas aí o que acontece é que esse rapaz, o pensador melancólico, ele também teve uma experiência com um ser ômega, só que ele teve uma experiência com esse ser ômega a curta distância. Vamos dizer, o ser ômega ficou a 2 metros dele, 3 metros dele, o que é extremamente raro, né? Geralmente o ser ômega fica, vamos supor, a 20, 30 metros e você já não aguenta a energia de luz. Ele tem uma luz espiritual muito, muito superior a você. Alguns podem achar que é um espírito de luz, alguns podem achar que é um ET que não tem mais. Seja lá o que for esse ser ômega, ele é um ser de muita luz. E você não aguenta ficar perto dele. E aí eu vou ler o relato aqui do pensador melancólico. Tá? Confesso que fiquei impressionado por você responder. Assisto seus vídeos há um bom tempo, é uma honra estar contigo. Tá bom. Vou aproveitar para relatar esse contato com o ser ômega. É muito curto e creio nem valer a pena expor nos vídeos, mas que sirva para algo. Eu era criança, devia ter 12 anos, não lembro ao certo, morava em Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Estava um belo dia na sala onde tinha uma porta que dava visão para o portão. Havia uma rampa de acesso ao portão que deveria possuir uns 12 a 15 metros entre o portão e a porta da sala. Quando resolvo levantar e olhar pela porta, não sei por que senti vontade de fazer isso, senti vontade porque eles quiseram, né? Quando vejo uma pessoa subindo a rampa, vindo em minha direção. Por um segundo a ficha não caiu. Na época, vendia-se sacolés na minha casa e era normal crianças irem lá comprar. Sacolé é aquele saquinho de gelinho, né? Aquele sorvetinho num saquinho de plástico, você chupa assim. E pensei que era uma criança. Quando forcei a visão, percebi o inusitado. Quer dizer, ele viu entrando pelo corredor alguém que parecia uma criança, né? Um feixe de luz do sol atravessava as árvores e iluminava o ponto em que o ser se encontrava. Era um vulto humanoide de cor dourada, como o feixe do sol. Ele realizava um movimento de corrida, mas se deslocava em câmera lenta, né? Ui! Conforme ele se afastava do feixe de luz solar, ia desaparecendo gradativamente. E eu ali olhando com uma mente meio congelada, não processava informação. Quando o ser desapareceu por completo, quando a ficha caiu por completo e eu pude revisar mentalmente o que houve, né? Quer dizer, esse é um evento, né, muito louco. Ele viu um ser em câmera lenta, um ser de luz, sendo iluminado por um raio de sol, mas ele era em si um ser de luz pura, vindo na direção dele, mas assim, meio que correndo em câmera lenta por aquele corredor, e ele, provavelmente por indução do próprio ser, não sentiu nem medo, né? Só olhou para aquilo, né? Isso eu não sei nem explicar para vocês interpretar essa cena, entendeu? O inusitado disso daí é a proximidade que ele teve com esse ser, que é uma coisa bastante incomum. Geralmente as pessoas não aguentam a energia. Ele deve ter uma energia também muito pura, talvez por ser uma criança. Porque quando um ser desse se aproxima de você, ele vê a sua mente, e a sua mente é suja. Sua mente é cheia de maldades. Então, por exemplo, você tem medo, na verdade, não dele, mas você tem medo do que ele vai ver. Entendeu? Porque ele vai ver as porcarias que você está pensando.
né? Eu pelo menos pensei isso na hora que a Shema apareceu. Aí perguntei para ele assim, mas você não teve nenhum tipo de sensação? Tremendo relato. Nenhum tipo de sensação, ele responde, o melancólico. Porque só fui raciocinar direito após você desaparecer. Logo que bati o olho, achei que fosse uma criança que havia entrado para comprar sacolé. Mas percebendo que não era, fiquei meio anestesiado e sem pensar. Já com 17 anos, um amigo meu, médium psicógrafo, me relatou algo parecido. Viu o mesmo tipo de ser, só que era negro como uma sombra e com um feixe de luz iluminado como um ônibus. Quer dizer, existe também uma variante desse ômega, que eu também já vi, me assustou muito, no meu quarto uma vez, que é assim, a forma negra e a luz por trás, mas aí já não é aquela luz pura, você vê só uma forma densificada, escura, e a luz vindo por trás, então você vê o vulto negro. Isso assusta muito mais, fica meio sinistro, não que o ser seja de má intenção, mas fica sinistro, fica assustador, né? Aí eu perguntei assim, por favor, esclareça do ser negro e luminoso, né? Aí o melancólico respondeu aqui: no caso do avistamento desse amigo, não era luminoso, era negro. O que eu vi era dourado, como um feixe de luz do sol trespassando a copa das árvores. Quer dizer, a luz do sol e o ser se misturavam, né? O que me chamou a atenção era o movimento da corrida em câmera lenta, como se fosse um astronauta correndo na lua, com aqueles movimentos longos e lentos. O que pode ser qualquer coisa, um extraterrestre, um espírito, uma pessoa encarnada, um universo paralelo, ou uma alucinação. Não, não é alucinação. Eu já vi isso e muitas outras pessoas já viram. Ninguém ia alucinar a mesma coisa, né? Então, realmente, é um ser ômega, como está na ufologia. Na ufologia, seres de luz pura são chamados de ômega, né? Alfa são os greys, os pequenininhos. Beta são os humanoides. Gama seriam os mais altos que o humanoide. Depois você teria delta, se não me engano, de aparência animalesca. Sigma, inferior a 1 metro de altura. E ômega, quando se apresentava como formas de luz pura. Essa é a classificação ufológica mais clássica, mais antiga, né? Porque existem esses seres que realmente são luminosos, são energia pura, né? Pode ser ET? Pode ser um espírito de luz? Pode. Na verdade, um espírito de luz humano e um ET vai aparecer a mesma coisa nesse estágio de luz extrema. Como que você veria Cristo, a Virgem Maria? Não a forma adotada, né, pela religião, mas como que você veria de verdade? Provavelmente você veria isso, você veria uma luz pura brilhando, né? Pura luz, né? Pura energia, já não mais uma forma física, né? Como interpretar isso? Não sei. Mas eu só sei que é um relato fascinante, e mais fascinante ainda pelo fato dele não ter tido nenhum mal-estar, porque eu tive e outras pessoas que tiveram esses seres não suportaram a proximidade do ser ômega. Ele é muito, muito, muito vibrante, ele é muito, muito luminoso, e as nossas mentes sujas se envergonham de ficar perto deles. Entendeu? Essa que é a verdade. Tá bom? Acho que porque de ser criança ele ainda era puro, não tinha nada de tão mal assim para esconder. Tá bom? Alguma sugestão, alguma interpretação, eu estou aberto aqui. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, e Namastê.